Boa noite, meus amigos. Vamos conversar hoje sobre pandemia. Estou aqui no espaço Entrevistas da Leia. Estamos recomeçando os nossos trabalhos do ano de 2021. E, primeiro assunto, vamos falar de pandemia. O que mais nos assusta? Quais são as queixas mais comuns? Do que nós temos medo atualmente? O medo ainda ronda nossas cabeças e a incerteza está presente. Então, hoje eu vou conversar com a terapeuta Rosângela Rossi e nós vamos bater um papo bastante agradável a respeito dessa situação de incerteza que nós estamos vivendo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Lais. Boa noite, todo mundo. Que Que bom. prazer te ver aqui. Com Um certeza. prazer, Sempre. né? É sempre bom a gente estar junto. Muito bom. Tá tudo bem? Tudo bem. Apesar dos Covid, da família toda, né? Pois é. 10 pessoas infectadas, 10 10 pessoas. da mesma família. Pois é. Entende? Então, isso, e lá em Belo Horizonte, sem vaga nos hospitais, né? E minha mãe, com 93 anos, teve que viver toda essa maratona para achar o hospital. Complicado, Ficou muito complicado. 24 horas na enfermagem até hoje conseguir uma vaga. Entendeu? Então tá assim em Belo Horizonte. Então falar de E aqui, pandemia faz muito, né? É muito pertinente a gente falar sobre esse tema hoje. com Muito. certeza. É. Nós estamos com bastante incerteza em Juiz de Fora também. Eu acho que Também? nós vamos correr sérios riscos a partir da semana que vem aí de entrar em caos o sistema público, o nosso sistema médico todo, né? Porque o aumento de números de casos e óbitos está como assim, nós estamos com um expoente de Minas Gerais. Juiz de Fora está Olha batendo todos só. os recordes, né? Olha só. É uma coisa, né? E assim, e a gente tem muito assunto para falar isso. E você que escreveu, né, aquele belo livro sobre, né, o confinamento, você foi, mostra ele para a gente, é importante isso, né? Pois Né? é. Olá, isso fala o diário disso aí. As pessoas encontram para comprar onde? Já me perguntaram. Ah, por enquanto está à venda só através do site da editora Líteres, na Certo. Amazon e na Submarino. Então tá. Por Então na enquanto, Amazon pode a gente pedir não que conseguiu recebe, ainda, né? até por problemas da pandemia, não conseguimos fazer um lançamento presencial, né? E nem está disposto ainda em livrarias. Mas pelo Isso. site da própria editora Líteres, Líteres Editoras, Entendi. é possível comprar. Ótimo, Né? ótimo. Ô, Laiso, fala porque tem alguns que estão entrando aí e não te conhecem, assim, da profissão, conhece como escritor, né? Mas É, você é médico. Fala um pouquinho dessa sua formação, acho importante. pois é, eu sou médico, formei em 1986, fiz agora em dezembro 34 anos de formado, né? Pois é. Cirurgião geral, trabalho com cirurgia geral, trabalho com medicina intensiva, eu sou plantonista de UTI, né? Vivi bastante essa fase do início do Covid aí, dessa incerteza Uhum. de paciente que chegava para a gente com possibilidade de ser, né, Covid ou não. E estou na profissão já, como eu falei, há 34 anos. Sou professor da Faculdade de Medicina da Unipac, né? E sou escritor, né? Pois é. Trabalho bastante com medicina. Sou pesquisador, tenho 2 grupos de estudo na faculdade, um grupo de estudo, Interessante. inclusive, bem interessante a respeito por causa de mexer com a parte da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O DPOC, que é uma doença basicamente provocada pelo tabagismo,
Ó, que 95% das bacana. vezes é uma doença provocada pelo tabagismo. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela se divide em duas doenças praticamente, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, né? Uhum. E é uma doença ingrata, porque a pessoa começa a fumar adolescente e começa a apresentar os sinais da doença a partir de 40 anos de idade, 40 idade. né? E é uma doença que atrapalha todos os órgãos e sistemas, todos. E nós vivemos isso agora com o Covid. As pessoas que tinham a infecção pelo Covid e que eram tabagistas crônicos tiveram maiores complicações, né? Olha, entendi. Já não tinha um pulmão muito bom, né? Estragado pelo próprio processo inflamatório da doença pulmonar obstrutiva crônica e mais o Covid. Então, complicado. É difícil, né? Como que isso há uma interseção muito grande hoje, né? Entre os sintomas físicos e os sintomas psicológicos, né? Eu tenho atendido muitas pessoas, às vezes no meio da noite, às vezes no entardecer, assim, principalmente, as pessoas me passam mensagem falando, eu tô morrendo de coronavírus, eu não estou respirando, pelo pânico, sabe, que elas sentem. Então, como que assim, esse diferencial, né? Para a pessoa É. ela saber o que é pânico, o que é realmente Covid. Então, elas estão muito perdidas. E só de imaginar que elas podem ter a doença, elas já entram numa dificuldade respiratória. Entendeu? Nós estamos Primeiro, vivendo muito isso. a gente pode aqui, por exemplo, enumerar os sinais e sintomas da Covid. O que é? Principalmente, né, a falta de ar, Pois é, primeiro sintoma, né? febre, perda de paladar e olfato, adinamia, ou seja, cansaço, aquele falta de energia, sabe? E muita dor no corpo. Agora, Pois o é. que esses sintomas estão presentes só na Covid? Não. Não. Se a pessoa tiver uma gripe, ela pode ter febre. Se a pessoa tiver uma Uhum. sinusite, ela pode ter febre e pode ter falta de ar, né? Pois é. Então, são sintomas muito inespecíficos. Isso. E, assim, olha, E também tem pessoas que, igual minha sobrinha médica, ela não teve sintoma nenhum. Ela fez porque todos na família tiveram e ela não teve um sintoma. E está com não, Covid. Entendeu? tem pessoas que têm a Covid e desenvolvem direto uma insuficiência respiratória, tem necessidade de internação, ventilação mecânica, né? O que é a ventilação mecânica? Acho que todo mundo já sabe, né? Nós estamos discutindo isso há 10 meses. A ventilação mecânica é justamente você entrar com um tubo na traqueia do paciente, sedar o paciente e ligar o paciente a um aparelho que vai jogar a ala para dentro, né? Em grosso modo, tá certo? Nós estudamos ventilação mecânica desde que ela foi inicializada no mundo em 1950. A ventilação mecânica também não é tão antiga assim, tem só 70 anos, mas ela já mudou tanto, né? E hoje a gente estuda muito ventilação mecânica exatamente para poder oferecer a melhor condição de ventilação para esse paciente. Então, tem paciente que necessita da ventilação mecânica, precisa do ventilador, precisa de ficar sedado 10 dias, 20 dias, e vai ter sérios problemas, inclusive podendo evoluir para a morte. Pois Tem é. paciente que vai ter, por exemplo, uma insuficiência respiratória leve, um cansaço, e consegue tratar em casa. E tem paciente que não vai ter sintoma nenhum. Eu tive Covid em dezembro, né? O meu sintoma foi cansaço, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa hiperdinâmica. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, sempre criando alguma coisa. Eu tive tanto cansaço de eu não conseguir fazer nada, eu não conseguia escrever, eu não conseguia sair assim. Era cama para o sofá, sofá para cama, uma semana desse jeito. Pois E muita dor.
Ah, todo mundo fala do paladar, todo mundo fala do olfato. Eu não perdi paladar, eu não perdi olfato. A minha sogra com 89 anos de idade, os sintomas que ela teve foram somente perda de paladar, perda de olfato. Nem febre não teve. Então a gente tem essa variedade de sintomas que isso ajuda naquilo que você começou a falar. Todo mundo fica preocupado com qualquer coisa que sente. Fala, eu estou com Covid. Isso. Estou com Covid, e aí? E aí? O que faz, né? E aí? Exatamente, né? Porque, Lais, uma coisa que depois nós vamos falar sobre os medos e essa ansiedade. Mas o que acontece, né? Por exemplo, quando a pessoa me liga, né, falando, ai, eu tô sem ar, não sei o quê, a primeira coisa que eu peço é que ela pegue um canudinho e sopre devagar à medida que eu vou falando. Quando ela não tem, ela vai relaxando só de soprar o canudinho. É um diferencial enorme. Se ela não consegue, aí ela fala, então vamos dar uma olhada, vai procurar o médico. Mas na maioria dos casos, Lázaro, é uma tensão emocional que é uma técnica mesmo, oriental, soprar o canudinho devagar, o corpo vai todo relaxar. E não inspire fundo. Porque as pessoas acham que inspirar fundo vai resolver. Não. Se ela inspira fundo, ela tensiona tudo. Gente, pelo amor de Deus, não manda respirar fundo. Esvazie, sopre, entregue. É impressionante que, assim, 2, 3 minutos, a pessoa que não está com Covid vai ver que não está. Olha que interessante isso, né? É uma técnica oriental, mas que ela é, assim, fácil. E muitas pessoas têm bronquite, tudo faz isso, porque ela está cheia de ar. Ela pensa que está vazia. Não, ela está com excesso de ar, né? Às vezes, comendo, falando, você vai enchendo. Sopra, esvazia, entrega, você relaxa. É muito lindo isso, né? É justamente por estar cheio de ar que não consegue respirar. Exatamente, a pessoa pensa. Exatamente. Né? A gente vê isso, por exemplo, nos pacientes que têm a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica que eu falei. Ele faz uma retenção de ar durante a vida, que quando a doença se instala, ele respira muito pouco. Pois ele não tem capacidade respiratória suficiente para oxigenar bem. Por quê? Porque ele está muito cheio de ar. Olá, então, isso é fantástico. Eu trabalhei muito com Gaiaça sobre respiração e angústia, né? Eu me especializei muito nisso. Então, assim, a angústia é uma contração respiratória e vai provocando, depois vai acabar nas suas mãos, né? Mas se a gente tem o hábito diário, de várias vezes ao dia, soprar, esvaziar, a gente não vai tendo isso ao longo da vida e diminui a ansiedade e a angústia. Olha que interessante. Com certeza. Uma técnica simples, né? A Flávia Alves está dizendo que uma das técnicas é não assistir o noticiário. Aí, sabe, eu falo o seguinte, gente, o mal que eu evito me faz mal. A negação de ver a realidade também não é favorável, tá? Porque você tem que aprender a ver usando o canudinho. Vou falar assim, né? Assiste, deixa passar. Olá, isso que eu vou falar é muito importante. Quando a gente assiste algo, eu não posso importar, trazer para mim. Eu tenho que assistir e ver passar por mim. É um bambu oco, entendeu? Se eu importo, eu vou ficar com o peito cheio. Se eu observo e falo, né? Eu estou aprendendo, eu estou sabendo da realidade, aquilo passa por mim. Então, essa técnica também é outra psicológica. As pessoas negam, faz mal. O mal que eu evito me faz mal. Isso é a lei do Jung, né? Agora, eu observo, eu sei da realidade, eu vou cuidar de mim e de você. Não importa eu saber o que for, entendeu? Então, isso as pessoas precisam aprender. Ver não faz mal. Importar, trazer para dentro é que dá angústia e bloqueio respiratório. Né? Isso é interessante. Né? Agora, acima, né, de tudo em relação à doença, eu acho que a maioria das pessoas que estão ansiosas e estão preocupadas, elas não estão vendo realmente a realidade da doença. Exatamente. Certo? Elas não estão vendo aquele paciente grave lá no CTI, necessitando de ventilação mecânica, necessitando de sedação, paciente muito grave. As pessoas estão preocupadas porque elas estão vendo nas ruas, por exemplo, como a Denise acabou de citar.
Eu Você gostei vai à disso. rua, o que que você vê na rua? Paciente, pessoas andando na rua sem máscara, pessoas que vão conversar e tiram a máscara para conversar com a outra, pessoas vão falar no telefone, tira a máscara para falar no telefone. Então, nós estamos vendo uma série de imprudências e as pessoas que não têm um conhecimento assim da doença na forma grave, só supõem como é que ela é, estão já com medo disso, de estar Exatamente. vendo essa situação de imprudência de todo mundo que não está seguindo regras, tá certo? Exatamente. Né? Olá, isso é interessante porque as pessoas me perguntam, Rosane, por que as pessoas estão agindo assim? Primeiro, é uma negação da realidade, que é um infantilismo. Uma pessoa que nega a realidade, ela é infantil e não quer encarar isso que você acabou de falar. Ou a Certo. pessoa, né, ela tem tanto medo que ela foge e ela fica inventando um monte de fantasia para não encarar essa realidade. Então, você pode saber, aquela pessoa que está ali é uma pessoa profundamente infantil, neurótica, e ela não quer. Então, assim, depois ela não está nem aí para ela nem para o outro. O egoísmo já é o segundo caminho, entendeu? Mas aí o que, que Sim, acontece? Por isso, agora não é que ela não tenha informação. Quanto mais ela tem, mais ela nega. Isso Freud escreveu, né, claramente. Então ela nega claro. e aí ela começa a agir como? Porque eu tenho a sombra, você tem um lado ruim, eu tenho também. Aí ela se apega, ela projeta no ruim do mundo, olha só, e ela passa a ser má na ação dela de tirar a máscara, entendeu? Aí ela passa Sim. a ser perversa. Aí é muito forte, né? A pessoa que não usa, a pessoa perversa, que ela está agredindo o mundo porque ela está com raiva, ela projeta a raiva no mundo. Então, tem muitos Claro, aspectos psicológicos em volta disso, não é interessante? claro. Né? A gente vê isso como um dos estágios da doença mesmo, né? Primeiro Exatamente. estágio da doença que é a negação, né? Negação. A Eu não negação fico é doente. uma. Eu É, não fico doente de jeito nenhum. eu sou Eu herói, eu não, sou herói. sabe? O mundo vai cair, mas eu não, né? O mundo É, pega isso, eu não, né? E aí nós conhecemos os outros estágios da doença, né? A negação, o repúdio da doença, até a aceitação em si. Mas é complicado, né? E hoje, Ládio, né? isso que você está falando é importante, só completando essas negações, a pessoa ela põe, olha só, eu vou falar uma coisa muito complicada, mas é fundamental falar. Ela fala assim, Deus me salva. Gente, tira isso da cabeça. Deus está aí, ele já nos deu a vida. Não é ele que vai te salvar, é você que vai se salvar. Então, esse conceito religioso equivocado, sabe? Sim, Porque olha, eu sou espiritualista e assim, Deus já fez a parte dele, o problema é dele, o problema é meu, é claro, seu. Entendeu? E a pessoa não, não, eu tenho pensamento positivo, não vou pegar. Não tem nada disso, Lais. Entendeu? Não tem isso, é, porque não adianta. Agora, se eu estou na negação, minha frequência fica baixa. Eu abro a porta e vou pegar da claro. mesma porta. Entendeu? Eu Não falo tem muito, eu nada a falo ver muito com no Deus seguinte, nem pensamento positivo. não, pois é. Eu falo muito no seguinte, que Deus fica lá em cima só olhando. Te falando assim, não faz Exatamente. isso, não faz isso, não. Lá, fez. Né? Ele nos deu a Entende? vida, né? Isso. E livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quiser. Nós somos O seres da grande escolha, problema, né? Isso. o grande problema das nossas escolhas é que nós vamos pagar por elas. Exatamente. Né? Ou Né? você vai se pagar Isso. por se expor a uma doença, como nesse caso, e adoecer, ou por fazer uma bobagem depois e ter que arcar com as consequências, mas a gente vive de escolhas. Né? Nós somos condenados à liberdade, fala Sartre, né? Mas é verdade, somos Com condenados à certeza. liberdade de escolha. Com Né? Então, nós certeza. temos que aprender a isso, ação e reação. Então, se eu cuido de mim, usando a máscara, eu cuido de você, eu estou fazendo uma escolha. Não quer dizer que eu não possa pegar. Posso até pegar, porque tem outros fatores, né, Lais, que isso acontece. Mas eu vou ter muito menos quantidade de... A doença vai ser muito mais branda e tranquila para mim. O Átila fala isso muito bem, né? Que eu gosto muito dele. Claro. Então, assim, é esse movimento, né? É. A Denise está até dizendo aí, olha, pior que pega em quem não escolheu isso, né? Porque E assim, não não, tem, isso é verdade, né? Porque
a gente é condenado à escolha da ação. Mas quando você chega numa coisa planetária, agora também vou falar uma coisa que assusta. O inconsciente coletivo escolhe, tá? A eleição, quer dizer, o não cuidar do planeta Terra, o não cuidar da vida, foi eleição nossa vir o coronavírus, tá? Foi eleição nossa, sim. O inconsciente coletivo tem uma pulsão, tem um movimento fenomenal. Aconteceu, foi só tragédia. Não, é inconsciente nosso. Nós elegemos as situações coletivamente, por não pensar, entende? Com qualidade, por não refletir, para agir, todo mundo como fantoche. Né? Essa questão é muito séria. Sabe? Quando a gente vai avaliar analiticamente, que é a minha função, né? E fundo nas estruturas das coisas, você fala assim, opa, eu sou responsável. Quando as baleias estão morrendo ali porque estão comendo muito lixo, muito plástico, a minha responsabilidade é a sua. Né? Quando eu deixo as matas, não estou nem aí para que fogo, que isso, bobagem. Eu estou perdendo o ecossistema. Eu sou responsável. Então, nós somos responsáveis, sim, nós fazemos escolha, sim, pelos atos simples do dia a dia, Laís. Tá pegando fogo lá longe de mim, né? Uai, não tô nem aí, entendeu? Não tô nem aí. Lá longe, eu não nada com isso, né? Se fosse da minha horta, tinha problema para mim. Mas não é isso que ninguém... Exatamente. As pessoas têm que entender que, né, a geleira né, o desgelo lá do norte tá afetando tudo no sul, por exemplo. É uma loucura isso. Não tem jeito. Pois é, entende? Então, assim, nós somos, a nossa ação... Quando eu, por exemplo, nós estamos aqui numa ação ativista de falar sobre isso. É um procedimento coletivo, né? Nós estamos fazendo, presta atenção, cuide-se. Nós temos que falar, porque às vezes tu calar, né, sobre essas coisas, não estou nem aí, torna-se responsável por tudo isso que está acontecendo. E a gente precisa estar atento a isso, né? As coisas, quando eu não reciclo meu lixo, entende? É uma loucura. A gente tinha que estar fazendo movimentos para isso, entendeu? E não é que a gente vê, eu tenho estudado muito as plantas, eu falei até ontem numa live. Olha, quando uma planta adoece, todas as raízes unem para curar aquela planta, Lais. Olha que coisa bonita. Né? A Leila hoje, não sei se foi a Leila, uma pessoa me contava que a planta tinha morrido e a outra veio, de repente ela brotou. Ela falou, como se ela já tinha morrido? Não, as outras vieram e curaram aquela planta, né? E o homem não faz isso ao usar máscara, tudo. Eu estou te ajudando a curar, né? A preservar. Então, a responsabilidade é nossa, sim, Denise, de todo mundo. A gente escolhe. É interessante isso, né? Que a gente vai vendo. Tanta resistência a usar máscara, né? Eu comecei hoje a live com uma máscara. Ah, foi? De linho, né? Então, assim, eu vou sair com uma camisa azul, eu posso botar uma máscara azul. Isso, né? Eu posso fazer uma máscara com o mesmo estampado da minha camisa, da minha meia. Eu posso combinar, eu posso fazer disso uma coisa agradável. As pessoas, não, máscara é insuportável. Mas como que é insuportável? Olá, você está falando uma coisa tão legal, porque assim, a gente precisa aceitar a realidade como ela é. Nós vamos viver muito tempo usando máscara, Lais. Então, assim, é compreender para aceitar e conviver. Isso é sabedoria. Entende? Então, assim, eu não gosto. Tá, eu não gosto, mas você vai aprendendo. Você não tem que operar, você não opera com máscara? Sim. Não é? Quantas horas você está ali, né, trabalhando, você trabalha com máscara o tempo todo, não é? Aí você vai falar assim, não suporto máscara. Como é que é fazer? Nossa. Entendeu? Já passei um dia inteiro de máscara operando. Cirurgias imensas, cirurgias grandes, né? Você fica de máscara, você conversa, você respira, você oxigena, você não tem problema porque você está de máscara, né? Você está trabalhando de máscara, sabe? Nada. Exatamente. Eu tenho que sair na rua bonito, né? É isso aí. A Flávia falou que ela comprou um monte de festa. Fala, dá endereço para nós, Flávia. Comprar máscaras coloridas. Eu tenho um monte de colorido. Eu tenho estampada, eu tenho um monte. Eu devo ter máscara por 20 anos. Pois é isso, né? Agora, Olás, uma coisa que nós conversamos, que eu acho importante, falar, as pessoas ficam com muito medo de ter medo, né?
Entender a Sim. questão do medo eu acho muito importante, sabe? Eu queria colocar uma questão. O medo que vai preservar a vida é instinto de sobrevivência. Então, eu estou com medo de pegar a Covid porque é uma realidade que pode me acontecer. A mesma coisa, eu não vou pular um prédio, eu não vou atravessar a rua sem olhar. É a mesma coisa. Instinto de Mas sobrevivência, isso não é neurose. Entende? aí Agora, vem muito, vem o vem quê? muito aquela pergunta dos titãs. Você tem medo de quê? É, Sabe? Porque muitas das exatamente. vezes as pessoas estão com medo, mas elas não sabem de quê. Eu estou Exatamente. com medo de pegar a doença. Eu estou com medo de pegar a doença e transmitir para os meus pais, para os meus avós. Ou eu estou com medo de pegar a doença e eu passar mal, eu morrer. Será que é Exatamente. medo? Essa questão é muito importante, saber, né? De que eu estou com medo? Porque o É. medo neurótico, que as pessoas estão muito neuróticas com medo, não. O medo neurótico é um medo inventado. Nós não estamos inventando o coronavírus. Nós não estamos Não. inventando a realidade. Então, o medo, ele é para sobrevivência nossa agora, entendeu? Agora, Sim. as pessoas, elas começam, então, a falar, não, aquela pessoa neurótica tem medo. Não, gente, se ela inventou coisas, ela vai ter medo. Ah, tô com medo de viajar hoje porque o avião vai cair e é a invenção da minha cabeça. Aí é neurótico. Agora, tô preocupada, né, com a realidade, que eu vou entrar no avião, vai ter muita gente do meu lado que vai comer, vai tirar a máscara, posso contaminar. Isso é uma realidade. É um medo natural, percebe? Então, a gente tem que saber entender a dinâmica do medo. Nem sempre o medo é negativo. Tem hora que o medo ele é necessidade para a sobrevivência, senão não teríamos medo. Com certeza. Nós Entendeu? temos, Isso é muito importante. o ser humano não, todos os animais têm essa autopreservação, né? Preservação, Então você exatamente. tem medo de se ferir, de adoecer, de morrer, entendeu? Isso é uma forma de preservação. Tudo bem, né? Exatamente. Agora, como é que você trabalha esse medo? Ah, eu tenho medo É. de sair e ser atropelado, então eu nunca mais vou na rua. Não é? E Não aí é a por aí. gente faz. Aí o que a gente Tem que... faz? A gente faz um trabalho dentro, né, da comportamental, que é aos pouquinhos e levando a pessoa a vivenciar, a sair. Porque se eu nego de viver aquilo que eu tenho medo, ele aumenta, ele vira pânico. Por exemplo, não subo no Claro, elevador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho, né? Aos poucos eu vou entrar no elevador, eu vou respirando fundo, até que eu acostume com a situação. Negar vai levar a pânico. Mas eu claro. enfrentando devagarzinho aquela situação, eu vou... Isso fora. Agora, eu não vou enfrentar o coronavírus para poder falar que eu estou livre dele, não é isso. Né? Ele eu preciso ter... Vou sair, não, vou sair sem máscara porque eu quero pegar, e as pessoas não sabem. Um pode pegar e não ter nada, outro pode pegar e morrer. Então, eu não vou arriscar. Entendeu? É diferente, né? A gente tem que entender muito bem essas questões. Tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. As pessoas radicalizam, elas põem a viseira e olham só um lado, né, Lais? Isso é muito perigoso, né? Nesse movimento, né? Então, assim, agora... Pode falar. O que a Flávia disse a respeito de não assistir o noticiário. A questão não é, eu acredito, não assistir o noticiário. A questão é entender o que estão noticiando. Pois é, isso. Procurar a verdade daquilo que não estão noticiando. Nossa, fantástico. Porque tudo aquilo que se fala na mídia, você vai acreditar? Ontem, por exemplo, eu tive um desacordo de dados com um colega de trabalho, que ele viu na televisão que no Brasil ontem teve 1.850 mortes. Uhum. No outro jornal deu 1.220 mortes em 24 horas. São 600 mortes de diferença entre um jornal e outro. Uhum. Né? Qual é a realidade que eu vou acreditar? Então, não é só você não deixar de ver o jornal, mas é ver o jornal e acreditar realmente naquilo que é real. Lais, eu falo assim, fazer uma análise, né?
Porque não adianta Claro, criticar, não adianta eu julgar, eu preciso analisar, buscar fatos, né? Que me falam, que sim. vão ver aonde que está a verdade. Porque você começa como é, não vou ver esse canal, não vão ver outro, porque eles vão... Gente, não tem isso. Vão ver os fatos, vão analisar e buscar a verdade das coisas. Isso que você falou é Fora fantástico. isso, fora isso existem as redes sociais. Ah, Eu tenho, um- é, eu tenho um blog. Eu escrevo qualquer coisa que eu quiser no meu blog. Entendeu? exatamente. Se eu quiser colocar uma notícia qualquer lá sobre o coronavírus que não seja real, pode ter um monte de gente acreditando no que eu disse. Mas eu sou uma pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a rede social ela ajuda muito, 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 muito. Mas ela também Exatamente. porque você recebe uma notícia que você nem leu direito e passa para frente, passa para frente, passa e vai É, fazendo uma distribuição de verdades. é. Ô, Laiso, você como médico, eu como né, a cientista do pensamento humano, o cientista ele duvida primeiro para buscar análise para ver o resultado, não é assim? Toda pesquisa ela é assim. A gente já vai avorando em acreditar ou não acreditar e aí pronto. Né? A gente tem que ter uma visão, né, investigativa daquilo que a gente está ouvindo. Então não é não ver a televisão. Eu vou Não, investigar os dados, eu vou duvidar, eu vou analisar e vou chegar à minha conclusão verídica daquilo que é. Entende? E claro. sabendo que as coisas mudam também. Hoje você tem uma notícia, amanhã já houve uma mutação. A ciência é assim, né? Ela tem uma porta aberta para amanhã já ter uma amplificação daquilo. Então, posso Claro. aprender hoje, vai ficar 10 anos pensando na mesma coisa. Não é assim. Né? Você tem que ter Não, eu abertura, falo. aprendiz. Eu dou aula na Entende? faculdade Isso de aí. Direito, né? E eu faço com os alunos muitos trabalhos científicos. Muitos. Eu consegui Uhum. publicar em 2020, agora eu publiquei um artigo numa revista internacional. Nós levamos para congressos no Brasil, nós levamos uns 10 trabalhos científicos. E eu falo para meus alunos: primeira coisa que você quer fazer, você quer provar que isso é isso. Então você tem que procurar toda a informação que você tem científica, até para Isso. você provar diferente daquilo que todo mundo Exatamente. sabe. Mas você tem que ter respaldo de tudo que é real, que está sendo pesquisado, que está sendo feito em cima daquele tema, para você conseguir falar verdades. Exatamente. E essa visão é fundamental, essa visão analítica, né? Porque aí te dá a segurança. Porque se a gente fica voltados assim, eu acredito nesse partido, nisso, naquilo, você fica dividido. E você não vê Sim, as coisas, você fica equivocado. Então, quem assiste o programa vai ter assim, esse afastamento, observar as coisas. Agora, se eu entro com o meu sentimento, olha o que eu vou falar importante. Se eu entro com problema, solução, eu vou ter uma análise. Mas se eu entro e ponho meu sentimento ali, vai ser equivocado, entende? Então a gente tem que assistir com distanciamento emocional, observatório, aí usar a razão para poder fazer essa variável para a gente ver aonde que está a verdade hoje e agora. Entende? sim. Então, é É, um treino para tudo, Laís. Não é só para agora no Covid, é para a vida, né? com Porque a gente vai certeza. mudar, acho que está pensando, a gente está engolindo emoções, digerindo, a gente está numa confusão. Não, a razão surge para a gente fazer uma reflexão. E aí. A Rosângela ficou um segundo. Agora voltou? Tá, voltou, Voltou? voltou, voltou. Então É, a gente vai sentindo essa compreensão, é compreender a vida de uma forma, observar tudo que está acontecendo. E aí você toma, né? Você vai ver e vai dialogando. Porque diálogo, eu não tenho que pensar igual você. Você pensa de uma forma, eu penso da outra, e nós juntos vamos analisar as questões para a gente ponderar sobre o problema. Não é assim? sim. Agora, eu quero pessoa que só pensa igual a mim, que a televisão que só fala igual eu quero. Não é assim. Não, Entendeu? se todos fôssemos todos iguais, a vida seria muito monótona, seria terrível. Não teria nenhuma discussão, não teria nenhuma evolução. Estava tudo resolvido, né? Olha só, Então, a Nilva está perguntando uma coisa interessante.
que tem algumas pessoas que estão com Covid, cujos sintomas são parecidos com os de dengue. Como devemos proceder diante disso, Lázio? Pois é, a questão toda é o seguinte, quais são os sintomas do Covid? Eu já falei aqui. A febre, a falta de ar, pode ser a falta de ar leve, pode ser a falta de ar mais intensa, né? Pode ter febre, não é certo? Quais são os sintomas da dengue? Falta de ar, pode ter febre. Então, gente, se aparecerem sintomas, principalmente sintomas respiratórios, febre, né? Esse mal-estar, essa dor no corpo, que é, né, um conjunto de características das duas doenças, até mesmo de uma gripe mais forte, tem que procurar um serviço médico, tem que procurar médico, tem que fazer exame para diagnóstico diferencial. Isso é importantíssimo. Nós, como médicos, o que a gente estuda e estuda a vida inteira é justamente para fazer, na hora que você tem um paciente, conseguir fazer um diagnóstico diferencial e definir, não, isso é pneumonia, isso é Covid, e isso é tuberculose. Sabe? A gente tem essa coisa, por quê? Porque você tem alguns dados e alguns exames complementares que vão diferenciar essas doenças. Muitos sintomas são parecidos. Sintomas alérgicos são parecidos com gripe, são parecidos com Covid leve. Mas se você tiver, por exemplo, uma reação alérgica muito forte, você pode ter um choque anafilático e morrer. Então, as doenças elas têm algumas características semelhantes. Uhum. É o médico, é o profissional de saúde que realmente vai separar isso e definir qual é a doença e qual é o tratamento a seguir. Né? Uhum. Aí tem outra pessoa que pergunta, acho que é a Alice, né? Que o exame de detectar o Covid muda de um dia para o outro. Isso acontece? O PCR, aquele do cotonete no nariz, é. De um dia para o outro, eu acho muito pouco tempo, mas a pessoa pode fazer um exame, por exemplo, numa sexta-feira, na terça seguinte, ela está positivo, na sexta não estava. Ela pode ter tido contato nesse período, né? Ou ela pode, no dia que fez o primeiro exame, não ter ainda naquela área que foi examinada um crescimento do vírus. Ele não vai ser detectado. Certo? Mas ele pode ser detectado depois. Agora, não adianta fazer também assim, um monte de exames e de repente falar assim, deu certo, não deu certo, sabe? Então, eu acho que o exame tem que ser feito. A Cida perguntando Priscila Lacerda perguntando se o exame feito na farmácia ele é confiável. Depende muito da farmácia que faz esse exame. Né? Com certeza, bem feito. Tá certo? Agora, é igual remédio, gente. Né? A remédio genérico é confiável? Depende do laboratório que fez. Né? Entendi. Tá certo? Então, tudo depende. A gente vive numa relatividade muito grande. Né? A relatividade, Einstein fala, né? O mundo é relativo. Por isso que a análise é importante. Olá, as pessoas me perguntam muito. Eu fiz o exame, eu estou livre de ter o Covid. Olha as perguntas, quer dizer, eu posso viajar, posso ir para a praia, para Cabo Frio, eu fiz o exame, eu não tenho nada. Olha a ilusão. Ela fez o exame, olha só que sério isso, Lázio. Primeira coisa importante. Fez o exame, deu negativo, o exame do PCR, né? Nasal, fez o exame, deu negativo. O que quer dizer? Que não tem a infecção. Não tem a presença do vírus naquele momento. Ela pode se contaminar a qualquer momento. Exatamente, isso que eu falo. Ela então, nasce. Mas eu fiz o exame. Eu falo, meu Deus, você fez, não tem? Está aberto. O fato de não ter, de repente, pode até ser uma garantia de que não tem para não transmitir para o seu próximo. Mas quem não tem no exame de PCR não está livre de vir a ter, de se contaminar. E ela pode contaminar na viagem, chegando lá já ter, né, Laísa?
entendeu? Quem teve a doença está livre? Não. Tem um monte de gente. Porque o que acontece com uma infecção? Na infecção, o nosso organismo tem meios de defesa. Nós temos um exército que é acionado cada vez que nós temos uma agressão, que pode ser através de células, pode ser através de substâncias, aqui nós vamos falar mais, né, de forma mais leiga, mas são formas que o nosso organismo tem de criar defesas. Uma das defesas que nós temos são os anticorpos. Esses anticorpos, por exemplo, podem ser criados com vacinas? Podem. Então, as vacinas do sarampo, por exemplo, acabou com o sarampo. Está voltando o sarampo por quê? Porque desde 2016 nós estamos tendo falha progressiva na vacinação infantil. Desde 2016 não estão sendo atingidas as metas de vacinação no país. Cada vez menos vacina, cada vez menos imunidade, cada vez mais doença. Então, o que acontece? A pessoa pode adquirir uma imunidade se ela tomar uma vacina. Ela pode adquirir uma imunidade se ela adoecer. Se ela tiver contato com aquele patógeno e não adoecer, ela também pode criar um anticorpo. Tá? Em relação ao Covid, todo mundo que teve Covid desenvolveu essa defesa? Desenvolveu esse anticorpo? Não. 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 Tem um bando de gente que teve formas leves ou formas mais graves e que não desenvolveram anticorpos, não desenvolveram essa defesa do organismo. E nós já tivemos casos no Brasil, né, no mundo inclusive, mas no Brasil, de pessoas que pegaram Covid 2 vezes. Uhum. E um risco muito grande. Do mesmo jeito que a dengue, a segunda vez é pior, a Covid tem acontecido que na segunda vez está vindo pior também. Exatamente. Bem mais grave. Olá, em síntese, todo cuidado é pouco e usar máscara, lavar a mão, isso não é balela, isso é realidade de proteção. Concorda? Agora eu quero tocar num assunto que você escreveu e é expert nisso. As pessoas têm me perguntado muito como é que lidar com esse momento de 10 meses de confinamento, né? E assim, existe... Primeira coisa, gente, se eu queixo o tempo todo, vai ficar pior para mim. Então, quando eu compreendo e aceito a realidade, eu vou ficar em casa com muito mais resignação e inteligência, certo? Então, é resiliente. É claro, assim, compreendo que é o momento. Então, eu vou estar... Aí as pessoas dizem, mas eu não aguento. É uma infantilidade, porque tem alguma coisa que ela não está sabendo encontrar com ela mesma, encontrar com o seu parente que está em casa. Ela tem que resolver grandes questões, porque nunca vi tanto conflito consigo mesmo e com o outro nessa pandemia. Porque a pessoa precisa treinar, não é? Treinar, ser resiliente com ela, aprender a ficar com o outro que ela casou, que é filho. Então, ela não dá conta, ela tem que sair para a rua porque ela não aguenta ficar. É um problema sério da psique dela que precisa ser avaliado. Concorda? Claro. Tão grave quanto a Covid. No início da pandemia, eu achei que eu não suportaria dessa parada. Não é ficar em casa, tá certo? Essa parada de atividade, porque eu reduzi meu trabalho fora de casa em 80%, talvez. Pois é. Eu tinha um trabalho durante a semana inteira que ficaram restritos a 2 plantões. Então, esse tempo imenso dentro de casa. Esse tempo imenso dentro de casa. Sem cirurgia, sem aula presencial, sem ginástica, sem ir na rua. E eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer isso. E deu quanta produção? Sabe? E de repente você começa a produzir alguma coisa. Exatamente. Você começa a fazer, né, alguma coisa que você gosta, de repente, que está parada porque você não tem tempo de fazer. Exatamente. Você passa a conversar com as pessoas da sua casa que você não tinha tempo de fazer.
né? Exatamente. Você É usa assim, é amplificar o olhar, né? Ampliar o olhar, né, Laiso? Eu, por exemplo, eu não cozinhava, né? Porque eu não tinha tempo. Hoje eu cozinho e não vou parar de cozinhar depois que eu retomar, porque eu encontrei a minha hora alquímica quando eu entro na cozinha, estou fazendo alquimia, transformando os alimentos. Nossa, que fantástico, entendeu? Então a gente tem que começar a descobrir outras coisas. Aí você fica limitado na queixação. A queixa, ela literalmente, ela emburrece o cérebro. E aí você fica contaminado, né? Ruminando igual um boi. Aquela, não aguento, não aguento. Aí assim, eu preciso sair para comprar alguma coisa. Vamos parar, entendeu? O que está precisando? Será que é comprar ou encontrar-se? Entendeu? Às vezes fazer o Sim, silêncio, cuidar da sua plantinha na janela. Tem tantas coisas que você pode fazer, né? Ler um livro com calma. São com tantas certeza. coisas, não é? Quantas coisas você pode fazer? Não quer dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas eu, por Não, exemplo, não é, cada um vai escolher aquilo, é buscar o sentido da sua vida dentro da sua realidade. Entendeu? claro. Porque o aprisionamento é mental. Olha, você pega, né? Mandela ficou quantos anos preso no cubículo? E quando você lê o livro dele, sai, o que, que ele refletiu? Ele era para ele morrer, enlouquecer, né? Porque era um Aham, quadrado, 1 metro por 1 metro. E o Mandela conseguiu ficar um tempo, não, depois sai, né? E o que, que ele faz? Porque ele teve um tempo de refletir, de pensar, de escrever, de realizar as coisas. Então, nós temos que mesmo. pensar nisso também, né? Que lugar é Sim, esse? Como é que minha psique está tão desgovernada que eu não dou conta de ficar comigo mesmo e com você, meu amor, meu amigo? Entende? claro. Então, precisa fazer essa reflexão também. Porque a doença Duas do coisas, coronavírus está, mas ela está aí para nos ensinar muitas coisas, acho. claro. Muitas coisas da convivência, do relacionamento, do cuidar do outro e do amor. São É, lições práticas e objetivas do dia a dia, não é? Não faz sentido isso sim, para você? claro. Duas coisas importantes aí que a Aparecida Lacerda falou, que eu fiz um monte de live, um monte de coisa diferente, né? Inclusive, assim, eu fiz um projeto novo, que foi o projeto Poesia Brasileira, que eu volto domingo agora, né? Fazendo Oba, uma delícia, live né? do Chico Buarque no domingo agora, às 5 da tarde, né? Ah, que delícia. E foi um negócio muito bom, eu aprendi demais com isso, né? E Uhum. eu não parei, né? Não foi só isso, eu fiz mais um monte de outras coisas, né? E a lista dizendo que ela não sente, o problema dela não é queixa, é sentir falta mesmo. A gente sente falta. Uai, mas a gente tem que aprender as faltas também. Pois A é, gente tem que entender que é o momento também de ficar consigo mesmo, né? E a gente é. transcende essa falta pela compreensão. Por exemplo, eu hoje estou muito mais perto de você aqui, Lázaro, se eu estivesse do seu lado lá na Academia de Letras. Eu estou Ah, falando olho no olho com você e nós estamos muito próximos, né? Daqui a pouco, claro, gente, quando a gente começa a estudar inteligência artificial, daqui a pouco vai ser tudo holográfico. Nós vamos estar holograficamente encontrando com os outros. A gente está vivendo um claro. paradigma, né, fantástico a nível de tecnologia, que as coisas não vão estar presentes na corporalidade, não. Elas vão ser todas por esse imaginário e vão estar perto. Nós já estamos na preparação para esse novo tempo. Dá uma live esse assunto, tá? De inteligência Com artificial, certeza, física quântica, porque a gente está preparando para outros acontecimentos que o mundo está vindo. Então, tem claro. autores fantásticos que falam sobre isso, né? E isso é exponencial, porque se você imaginar que um tempo atrás a gente imaginar que estaria falando aqui, fazendo uma live online, você imaginaria que isso era real? Não era. Quanto tempo isso passou e está acontecendo, entende? E a Claro, gente tem que começar a preparar para um novo tempo. Isso chama claro. adaptação resiliente, entende? A Isa Timpone está dizendo aí que a presença, a falta é uma presença, né? É. Mas, pra- pois é. Aqui, Mas, e a saudade torna encantadas as pessoas. Entendeu? Eu saudade me adoro. dá A saudade torna saudade. encantadas as pessoas. A saudade torna encantadas as pessoas. Né? Pois Então, é. essa coisa que a gente fala, nossa, que ótimo aquele dia que eu encontrar e vou dar aquele abraço. Vai ser um abraço de verdade. Entende? E, Porque às vezes a e gente sai dá abraçando.
e dá ao poeta solicite para escrever bastante. Nossa, Né? eu estou escrevendo, estou, né, terminando a minha trilogia. Quanta coisa eu escrevo, todo dia eu passo uma mensagem, entende? Me pôs Eu não sei. mais compromissada com o outro, né? Eu estou sozinha, É, isolada, mas eu falo, nossa, cada mensagem que eu passo à noite, normalmente, eu sou da noite, né, Laís? Então, normalmente, da meia-noite até 2 horas da manhã, me vêm as inspirações, sabe? E aí que eu publico, né? Então, é, é assim a vida. Você acha os movimentos da vida, né? é. Repensando a qualidade da vida. E agora, outra coisa, só porque daqui a pouco a gente já encerra. A doença é um caminho de transformação. Isso é muito importante. Porque você imaginar, uma parte do seu está doente, mas tem outra toda, o seu corpo todinho trabalhando para você se curar. Lais, o que é mais apaixonante que o amor que as células, milhões de células têm por você, que está trabalhando por você agora? Você, como médico, sabe disso, né? Então, assim, Sim. eu estou aqui conversando com você, a gente não sabe o que está acontecendo no nosso corpo, mas tem milhões de células trabalhando para a gente estar aqui bem, falando, conversando. Olha o amor que o nosso corpo tem pela gente mesmo. Isso é Você encantador, não é tem, não? claro, Entende? Eu não né? posso fixar na doença. O nosso corpo ele tem uma energia reconstitucional o tempo inteiro, né? As lesões que a gente vai tendo, ele vai tentando se resolver até não conseguir mais, mas ele vai tentando resolver, se Não é? curar, né? Isso a Importante isso. gente às vezes deixa, para de ver, mas nós, na hora que a gente vê que tem uma amorosidade enorme de cada célula por nós mesmos, trabalhando 24 horas por dia, não cansa, né, Laisa? Para que a gente possa estar aqui vivendo, isso, e para mim isso é oração, sabe? É uma oração quando a gente toma essa consciência. A gente não fixa na doença, mas a gente sabe que tem um corpo todo, né, trabalhando para a nossa saúde. A gente precisa lembrar mais disso. Claro. Porque isso é que traz, né? São muitas coisas que a gente pensa e às vezes não é falado, né, Laís? Não é Pois é. prestada atenção dessas coisas. Entende? Mas aí, né, nós estamos quase terminando, porque o tempo nosso vai ser. Né, estamos com 53 minutos. Né? Passa Então, rápido, né? duas coisas muito importantes. Né? A primeira coisa com relação ao confinamento. Gerou realmente uma incerteza. Eu posso ir na rua, eu posso ir no supermercado, eu posso. No início da pandemia, de março até, sei lá, julho mais ou menos, quando eu saía para ir alguma coisa na rua, alguma coisa em banco, eu saía de máscara, eu saía com medo de sair na rua, e eu estava com uma sensação de que eu estava cometendo um ato ilegal, sabe? Aquela incerteza de que eu estou transgredindo regras porque eu vou pegar a doença em alguém, eu vou fazer alguma coisa de mal, né? Então existe essa coisa da incerteza, né? Eu estou fazendo a coisa certa? Tá certo eu ficar dentro de casa, né? E essa monotonia de ficar dentro de casa, isso me prejudica, me faz bem? Vai prejudicar se você não fizer nada. Vai prejudicar se você ficar reclamando. A população toda tem muita mania de reclamar. Eu acho que é muito mais fácil você reclamar do que você agir. Exatamente. Só Né? porque, olha só, o Nietzsche fala uma coisa que eu acho fantástica. O ressentimento que adoece mais. A pessoa que ela é queixosa, ressentida, na mágoa, ela baixa a frequência energética dela e adoece. Agora, a pessoa ativa, não. Ela busca problema, solução. Então, se eu estou tendo que ficar em casa por uma circunstância, eu vou, então, em vez de ficar queixando, o que eu posso fazer? O que eu posso criar? O que eu posso realizar? Aí me Claro. dá uma pulsão de vida. Olha, queixar é pulsão de morte. Realizar é uma pulsão de vida. Então, eu tenho que Sim. escolher. Será que eu não estou gerando em mim, na queixação, na negação, uma pulsão de morte? Se ao contrário, eu vou me ressignificar, vou ser resiliente e vou promover, eu não vou ter um salto quântico para poder ter ideias criativas para quando terminar tudo, ou mesmo agora, eu poder falar, opa, vivi e aprendi.
É isso, né, Laís? Tem muito Uma outra assunto para a coisa, gente falar. até para a gente concluir e mandar essa né, mensagem. A doença, né? Muita gente acha que a doença é uma fraqueza. A pessoa acha que é assim, nossa, eu tô doente, eu sou uma pessoa terrível. E Eu estou não é. fazendo uma coisa, eu tenho que esconder de todo mundo que eu estou doente, né? É igual, por exemplo, a pessoa que se descobre diabética, né? Uhum. No início, a ação do diabetes é complicado. Depois disso, né? Ele vai se sentir horrível porque ele é diabético. Então, por É, que que é? Se ele tiver um controle, ele vai ficar muito bem, né? Então, a pessoa exatamente. não pode se sentir inferior porque teve uma doença. Exatamente. Ela tem que encarar a doença e buscar ajuda, buscar tratamento, né? Ela tem que arrumar um jeito de resolver aquilo que está prejudicando o seu corpo, o seu organismo. Exa- Isso. E aí ela vai ter, né, psiquicamente, achar o que, que ela está aprendendo com a doença, né? Olá, Claro, eu queria muito depois, mais tarde, continuar, amplificar a nossa conversa, que eu achei uma delícia, né? Porque tem muitos detalhes que, às vezes, o adoecer e o curar, o sentir saudável, que a gente precisa falar. Às vezes, são pequenas coisas que as pessoas passam despercebido, né? E com saber que certeza. corpo e mente eles é uma unidade só. O que acontece no corpo afeta a mente, o que acontece na mente afeta o corpo. Então, nós temos que aprender o diálogo entre a mente e o corpo, entre o corpo e a mente, né? É o que nós estamos fazendo aqui Com agora, certeza. dialogando sobre um tema, Claro, né? Que é um tema que é pertinente agora, mas se a gente dialogasse mais e conversasse mais, seria mais fácil as pessoas começarem a pensar. com Entendeu? certeza. Adorei estar junto. Muito bom lá É, fazer. o E nosso as tempo, pessoas, infelizmente, assim, acabou. acabando. Então, as pessoas cuidem-se, param de queixar, encarem a realidade, põe o pé no chão, cria asas para voar na imaginação e abra o coração em amor. Porque não é porque a gente está confinado que a gente não pode amar. Pelo contrário, o amor floresce até muito mais. Porque a gente lembra Claro, que a gente é um ser do amor. Não é? claro. Isso é fundamental. Foi muito bom E lá vai estar nos com dar você. muito pouco para passar por isso, Exatamente. né? Né? Então é isso. E assim, e você viveu e está aí, né? Você viveu com o coronavírus, está aí. Eu não vivi, mas estou com, né, a mãe internada hoje, com 10 pessoas da minha família, e nem por isso eu Sim, estou apavorada e em pânico. É a realidade e vão lidar com a realidade tal qual ela é. Não sou fria, mas acontece que eu uso a razão para poder, não vou ficar engolida pela emoção. Então, eu entrego claro, ao universo que cada pessoa tem o seu propósito e vai acontecer o que o universo dela escolheu para ela naquele momento, mesmo sendo a minha mãe, entendeu? Então, isso é importante, porque apavorar não vai ajudar ninguém. O centramento eu posso ajudar, eu tenho potência para poder claro. ajudar quem vem, entendeu? Então, é isso que a gente tem que Então, aprender. todo mundo está aqui para ela, com certeza. Pois é, eu tenho certeza Né? também. É isso Todo aí, mundo né? vibrando de uma forma bem positiva aí, Isso né? aí. Isso aí, querido. Um beijo no seu coração e Olha, foi muito bom estar agradecer com muito. você hoje. Como é que Foi é? muito bom. Ah, Quero foi muito bom. agradecer muito Passou a rápido, presença. né? Agradecer a todos que Pois estão é. aqui. Muito querido. E a gente você vai Infelizmente, deixar gravado, né? Para os outros, porque tem vou- pessoas que não tá, chegaram depois e perderam, né? Eu achei que não, vai valeu a ficar gravado depois pena. vai pro meu YouTube também, Agora, eu tá? vou falar o seguinte: usem máscara, não neguem a realidade, pode assistir os programas sendo cientista e analisando, entendeu? Porque aí você vai ter Claro. condições de ver a questão na realidade. É isso aí, Laís. Um beijo do seu Ah, coração, tá perfeito. bom? Que bom. Então, nos últimos 30 segundos, quero agradecer muito a Rosângela, agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco, né? E convidá-los para domingo, às 17 horas, no meu Instagram, o projeto Poesia Brasileira, com a apresentação de Chico Buarque, né? Nossa, que chique, hein? Vai ser Muito muito bom, legal. Vai ser muito muito bom. Tá bom. esperando o dedo aquilo que eu vou falar dele. Tá Isso muito aí, legal. muito Um bom. beijo grande, foi Afinamos, né? muito bom. Aqui, a Né? música ela afina, né? A música ajuda a transcender as dificuldades, né? Com A música certeza. é fundamental. Nesse momento, não tem coisa melhor.
Muito bom Com certeza. mesmo. Obrigado, Lais. Obrigado. Beijo. Tchau, 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 Tá bom. gente. Tchau, Muito tchau. obrigado a todos vocês. Continue Obrigado. acompanhando, né, o nosso trabalho. Isso aí. Nós estamos sempre juntos. E a Leia é muito legal. Está sempre acompanhando a Leia, que vocês vão estar, né, vendo coisas muito legais acontecendo. Entre no canal. Beijo. Tchau. Tchau.